Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, abençoe este nosso encontro, que Ele nos envolva a todos na serenidade do seu amor e Ele nos ajude também a extrair as melhores reflexões dessa nossa conversa fraterna na noite de hoje. É uma alegria estarmos de volta a esta casa mais uma vez e nesta noite para conversarmos sobre um tema que fala de maneira muito particular ao coração de todos nós, porque é um desafio para todos nós conviver com essa experiência, que é a experiência da dor. Então nós vamos conversar um pouco sobre a dor e a justiça divina. Os irmãos que desejarem depois fazer um estudo mais minucioso, mais aprofundado, nós sugerimos aí a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, especialmente as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, são muito esclarecedoras, como as outras demais mensagens desse capítulo. E o livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, muito esclarecedor nesse aspecto. Nós vamos iniciar essa nossa conversa de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos resgatar um pequeno trecho de uma música que fez muito sucesso na época e ficou imortalizada na voz de um conjunto chamado Demônios da Garoa. É muito provável que os jovens há mais tempo se lembrem. Os jovens há menos tempo, é provável que não. A letra da música é de autoria de Adoniran Barbosa, que fazia parte deste conjunto. Saudosa Maloca é o nome da música. E Adoniran, no momento ali de inspiração, compôs essa letra, né? E ela diz mais ou menos assim: se o Senhor não está lembrado, dê licença de lembrar. Aqui onde agora está, era um edifício alto e um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos a nossa maloca. Mas um dia, nós nem podemos lembrar, vieram os homens com a ferramenta, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos para o meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentíamos. Cada tábua que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens estão com a razão. Nós arranjamos outro lugar. Só nos conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. Aqui a gente dá uma pausa para se utilizar dessa frase cunhada por Adoniran Barbosa para introduzi-la na reflexão que nós estamos pretendendo fazer nessa noite. Essa frase, Deus dá o frio conforme o cobertor, ela tem um significado filosófico muito profundo. E quando nós vamos conversar dentro da visão espírita, conhecendo agora os mecanismos que permeiam a vida de todos nós, e nós tomamos conhecimento, por exemplo, que todo o universo e os mundos, eles são regidos por leis, e todos nós vivemos imersos nessas leis, e, portanto, ninguém foge ao alcance desta lei divina. Todos nós estamos sendo orientados no tempo e no espaço. Tudo que nós fazemos, toda decisão que nós tomamos, qualquer escolha que a gente faça, ela tem consequências.
E no Espiritismo nós vamos ter a oportunidade de analisar isso de uma maneira muito cuidadosa, e amplia-se muito a nossa visão para compreender como que é o funcionamento desta lei. Então, nós vamos começando a entender que esse processo, que ninguém gosta de passar por ele é um processo natural no estágio espiritual em que nós nos encontramos. Porque somos ainda aqueles espíritos que têm a necessidade de experiências, por vezes, mais intensas para conquistar esse amadurecimento que nós almejamos, para consolidar, para edificar em nós valores que nós ainda estamos lutando com muitas dificuldades para edificar na intimidade do nosso ser. Então, quando nós falamos desse frio que o poeta se refere, nós podemos encontrar esse frio presente na nossa vida, na forma da dor, de diversas formas, de muitas maneiras. Esse frio ele pode ser uma perda de um ente querido, a perda física na visão espírita, mas esse frio pode ser também a chegada de uma notícia de uma enfermidade severa que nos assusta e abala as nossas estruturas. Esse frio pode chegar na forma de uma contrariedade qualquer, de uma decepção, não é? De uma desilusão. Esse frio ele pode chegar de inúmeras maneiras. Mas sempre que nós somos expostos a alguma experiência como essa, que nos traz algum desconforto, que acessa algo em nós, a nossa inclinação natural é para reclamar. E no Espiritismo nós vamos aprender que a chegada dessas experiências, e aqui nós estamos dando este exemplo do frio, geralmente deve merecer da nossa parte algumas reflexões mais cuidadosas. Sempre que chega uma experiência como essa, nós devemos indagar de nós mesmos: o que esse inverno está querendo me trazer desta vez? E todos nós, sem exceção, já enfrentamos inúmeros desses invernos. Alguns mais intensos, alguns mais suaves, mas todos eles sempre mexeram com as estruturas nossas. E no Espiritismo nós vamos aprender que essas experiências que nós vivemos nessa nossa caminhada, elas são consequência do estágio em que nós nos encontramos. Então, nós não vamos encontrar um único ser humano na face da Terra que durante a sua jornada terrena não tenha passado por esses momentos de experiência com a dor, não tenha sentido na pele este frio de maior ou menor intensidade. Mas aí fica uma indagação: e o que fazer com essa experiência? Qual é a finalidade de viver essas circunstâncias? Se costumamos afirmar que esse Deus, que é o nosso Pai, é um Deus de amor, é um Deus que quer o nosso bem, então por que a necessidade dessas experiências que nos trazem tanto desconforto? E aí é que entra o aspecto interessante da letra singela do poeta da música. Porque enquanto nós estamos ali vivendo as experiências advindas daquele momento de inverno que chega para nós, nós precisamos resgatar em nós a nossa verdadeira essência. E talvez a maior finalidade dessa experiência chamada dor é nos trazer a clareza de quem somos de fato, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde vamos. E nesse aspecto, o Espiritismo é um poderoso auxiliar. Por quê?
a experiência da dor, ela vai exigir de nós movimentos, esforços de superação. E aí, quando a experiência chega, nós temos que começar a pensar que, resgatando a lembrança de quem somos em essência, nós vamos então lembrar, com o recurso que o Espiritismo nos oferece, apresentando-nos Deus como a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E o Espiritismo nos ensina também quem somos nós, questão 76 do Livro dos Espíritos. Nós somos os seres inteligentes da criação. Então, a nossa essência, ela carrega na intimidade esse DNA, o DNA deste Pai de infinita sabedoria. E quando nós começamos a fazer uso, então, de alguns recursos que esse Pai nos oferta para o nosso crescimento, é que começam as nossas dificuldades. Porque Ele nos oferece essa inteligência em fase de desenvolvimento. Nós aprendemos com o Espiritismo que fomos criados simples e ignorantes. Simples no sentido de ainda não ter desenvolvida plenamente a vontade. Ignorantes no sentido de ainda não termos desenvolvido em nós a razão. Então, quando nós recebemos do Pai essa liberdade para agir, as coisas começam a se complicar. Porque aí, não tendo ainda desenvolvido o discernimento, não tendo ainda desenvolvido a maturidade espiritual necessária, é muito natural que a gente comece a fazer escolhas equivocadas, que a gente comece a caminhar em rumos diferentes, em direções diferentes daquela que de fato nós precisaríamos estar percorrendo. Então, é nesse momento que essas escolhas feitas por nós, essas preferências que nós vamos manifestando ao longo da caminhada, vão fazendo com que a gente acabe contraindo situações e circunstâncias de experiências que terão que lá na frente ser revistas por nós. E isso não vem para nenhum de nós como punição, mas como um processo educativo da alma mesmo. Não é, no Espiritismo a gente aprende que não é com errando que nós vamos aprender, é com a correção desses erros. Enquanto essa correção não é realizada e a conduta equivocada permanece ainda viva em muitos aspectos, nós temos então a necessidade de viver esses momentos de inverno, esses momentos de frio. E por que nós temos essa necessidade? Muito simples, para que nós nos lembremos dos recursos que este Pai amoroso nos dotou. Porque se Ele nos deu a habilidade de pensar, a habilidade de decidir, de fazer escolhas, Ele também nos dotou de valores que, se nós fizermos um bom uso, se nós fizermos o esforço do desenvolvimento desses recursos, nós vamos ser plenamente exitosos nessa caminhada. Então, quando chega a experiência da dor, ou desse frio, desse inverno severo, é para que nós nos lembremos que Deus nos deu capacidade de resolução para tudo isso. Ou seja, Deus nos deu cobertores, não é? Há momentos da nossa vida em que, se faltar, por exemplo, se nós formos o frio que nós estivermos recebendo, é aquele que desafia-nos a fundo. São as circunstâncias da convivência, muitas vezes, que é muito conflituosa, que desgasta demais,
que exige por demais da gente, são as contrariedades sucessivas, os comportamentos que nos desagradam, e a gente vai sendo acessado de diversas formas. E nesses momentos, o frio está tamanho que a gente começa a se desesperar. É nessa hora que nós precisamos nos recordar que nós temos o recurso, o cobertor da paciência. Que nós temos um outro recurso, o cobertor da tolerância. Que nós temos o cobertor da fé, da resignação para aqueles momentos mais desafiadores. Então nós temos esses recursos em nós, mas nós nos esquecemos. Geralmente a nossa tendência natural é de lamentar sem buscar dentro de nós os recursos que já estão aqui. Isso é um patrimônio inalienável que esse Pai amoroso dotou todos nós. Mas na maioria das vezes nós esquecemos. Nós acabamos tratando isso de uma forma meio que equidistante e não valoriza. É por isso que geralmente a nossa tendência natural é de sempre imaginar que a dor ou o frio que nós estamos sentindo, ele é maior do que o do vizinho. Ele é maior do que o do outro. Sem lembrar que muitas vezes essa lei de justiça que permeia todos nós, ela não comete erros. Ela é uma lei que funciona na totalidade, porque é uma lei sábia. Ela só vai permitir a dosagem necessária de uma experiência que nos seja necessária. Então, nos momentos em que nós estivermos enfrentando esses desafios mais severos, mais rigorosos, é razoável nós imaginarmos que se chegou naquele limite de temperatura aquela experiência, é porque essa temperatura é a temperatura necessária para que nós resgatemos a lembrança de quem somos. E o que nós estamos fazendo aqui? É a lembrança de nós resgatarmos que nós temos cobertores variados para enfrentar cada uma dessas adversidades. E cada um deles tem essa finalidade. Depende da intensidade desse frio, não é? Então, vejam como a vida é interessante, como que a gente, às vezes, um exemplo singelo, a gente pode fazer tantas variações de reflexões para encontrar respostas práticas para o nosso cotidiano. Não é? Vamos nos lembrar aqui, por exemplo, desse mecanismo da dor como um recurso educativo que esta lei nos favorece para o nosso crescimento. Então, se esse recurso é educativo, eu tenho a necessidade. Então, eu posso imaginar que essa experiência para a minha alma, ela serve como um medicamento, não é? Então, se essa experiência que estamos vivendo agora, ela tem esta finalidade de servir para a minha alma como um medicamento, eu devo naturalmente aquietar meu coração e indagar de mim mesmo. Qual será o procedimento que esse medicamento está querendo curar em minha alma? São questões para a gente pensar. Emmanuel, em um livro chamado Construção, ele tem uma frase, uma mensagem dele muito interessante. O nome da mensagem é Sofrimento, que ele fala que o sofrimento é sempre um convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Olha que interessante. É nesses momentos que nós estamos vivendo essas experiências inquietantes que nós precisamos indagar de nós mesmos. O que esse Pai amoroso está querendo me dizer? O que ele está querendo ouvir de mim?
não é? E a gente sabe hoje com o Espiritismo que Deus já sabe tudo, mas Ele espera contar com a sinceridade dos nossos corações para, finalmente, vivendo aquela experiência, se voltar para Ele de uma maneira diferente. Obrigado, Senhor, agora eu entendi. E aí a gente corrige o passo. E aí a gente mantém o coração grato por ter percebido qual era a finalidade daquela experiência. Esse é um dos fundamentos que o Espiritismo nos apresenta com uma oportunidade. E que oportunidade é essa? A oportunidade de vivermos uma experiência concreta. E o que é essa experiência concreta? Experiência concreta é quando as circunstâncias positivas da vida, os valores positivos da vida que nós almejamos, eles deixam de ser uma possibilidade num horizonte distante e passam a ser uma realidade sentida e percebida por nós. É quando nós nos damos conta, por exemplo, na circunstância dessas experiências, de que se a finalidade é a minha edificação, é o meu crescimento espiritual, está tudo certo. Está tudo certo. Então sinto no coração este sentimento de regozijo, por mesmo estar vivendo uma experiência que me desafia, mas olhando para o horizonte da espiritualidade, eu sei que aquela experiência daquele momento, ela vai ser decisiva na hora que eu precisar fazer a minha viagem de retorno. E por falar em viagem de retorno, é uma outra questão para a gente incluir nesse tema. Porque o tema da morte, geralmente, ele mexe com as nossas estruturas, costuma tirar o nosso chão. A gente aceita a morte como espírita quando acontece além do muro nosso, mas quando é muito próximo a gente se incomoda, não é? Mas nós também sabemos que a única certeza que nós temos desta vida é que vai chegar um momento que vai acontecer isso, não é? E aí, com os recursos que hoje nós temos, com muita coisa que já foi ensinada para todos nós ao longo dos milênios, Jesus, por exemplo, reforçando para nós a necessidade de não se apegar às coisas do plano terreno, mas de tentar construir este reino dentro de nós. Muitas mensagens que o Espiritismo nos traz e o Evangelho nos apresenta, para que nós tenhamos cuidado, por exemplo, com a avareza, para que nós tenhamos cuidado, por exemplo, em vencer em nós o egoísmo, a vaidade e tantas outras questões que nos atrasam o passo. Então, nós que já fizemos a nossa opção, que já fizemos a nossa escolha por esta doutrina que consola, que esclarece, nós temos que ter os nossos momentos de pausa para refletir nessa jornada terrena, como é que está a nossa situação hoje? Como é que nós estamos conduzindo as nossas ações? Será que nós estamos nos comportando como alguém que está muito concentrado, dedicado em demasia a conquistar as coisas do mundo terreno, mesmo sabendo que quando chegar aquele momento, não vai poder levar, vai ter que deixar aqui, mas a gente acaba se envolvendo demais e acaba ocupando toda a nossa energia e o nosso tempo nessa dedicação que precisa de uma melhor análise. Ou será que nós estamos aproveitando também essa caminhada, essa jornada, como um viajante
Um viajante que está aproveitando a jornada para aprender o idioma da sua pátria de destino. E que idioma é esse que nós precisamos aprender? É aquele idioma que já foi demonstrado e ensinado por Jesus. O idioma do amor. É esse o idioma que nós vamos precisar estar habilitados, versados na capacidade de expressá-lo a todo instante. Então, para que nós tenhamos um aprendizado efetivo nessa jornada, nós precisamos ser muito cautelosos na hora de fazer as nossas escolhas. Porque se a conduta ainda está muito próxima da primeira opção, daquela pessoa que está muito dedicada às coisas terrenas, é muito provável que o desdobramento pós essa experiência seja aquele de ter que viver uma nova oportunidade, visitado por muitos invernos, por muitos frios, porque desprezou completamente seus cobertores, se ocupando de conquistas de pouco valor, de pouco significado do ponto de vista espiritual. Então, nós precisamos sempre nos lembrar que esse Pai amoroso, ele nos permite caminhar neste mundo, absorvendo essas experiências, mas ao mesmo tempo amadurecendo, compreendendo a motivação dessas circunstâncias que chegam até nós, né? E aí nós precisamos nos lembrar que Deus, esse Pai amoroso, ele não nos quer ver sofrendo. Ele quer nos ver curados. É diferente. Só que para que essa cura seja efetiva, nós é que precisamos dar o nosso exemplo de dedicação, como aquele enfermo que está num movimento de esforço para realmente efetivar a cura em si mesmo. Então aí nós vamos precisar de mais 3 aspectos que são muito importantes para a gente ter muita clareza de como é que nós estamos caminhando nesse aprendizado. Nós podemos fazer aqui uma distinção. Que tipo de vida que nós estamos levando no mundo? Será que nós estamos dedicando muita coisa da nossa vida, que acontece em nossa vida de maneira urgente, e por conta dessa urgência, nós temos muito pouco tempo para ter essas pausas, para observar melhor circunstâncias da vida que nós estamos vivendo, não é? E aí a gente, nessa urgência de todo dia, nessa pressa, a gente acaba não se dando conta de muitos acontecimentos. Ou será que nós também já sabemos definir aquilo que é urgente, mas olhar coisas que são importantes? Tem diferença? Tem muita diferença. Por quê? O que é importante para mim? O que de fato é algo que eu tenho que me ocupar com mais intensidade? Então, por exemplo, se eu preciso ter esta conexão com Deus nos meus momentos de oração, isso é urgente ou é importante? Se eu preciso, se tenho algo que ficou na minha trajetória mal resolvido com alguma alma querida, e aquele entrevero ali marcou e ficou aquela mágoa, ficou aquele ressentimento, eu continuo sentindo frio. Preciso buscar o quê? O cobertor do perdão, do entendimento. Então, o que é importante num momento como esse? É eu exercitar uma outra virtude, o cobertor, pegar o cobertor da humildade, por exemplo, e junto com ele do perdão, e caminhar na direção
daquela pessoa para um movimento de reconciliação. É uma ideia, é uma ideia. Então, pode ser que a gente considere também que essa situação isolada, ela não é urgente, ela também não é importante, porque ainda está doendo, eu ainda me incomodo e não me sinto preparado para fazer este movimento. Natural que isso aconteça, a depender da experiência que se viveu. Então, entra um terceiro aspecto aí para a gente pensar. Que se não é urgente e também não é importante nesse momento, então é uma circunstância qualquer da vida que eu vivi, mas que está lá em algum momento, sei lá, se resolverá, mas não agora. E aí, quando a gente se dá conta que a gente minimizou a situação, classificando ela numa condição de circunstância, nós vamos então chegar com clareza a um mapeamento de como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. Se nós estamos valorizando mais aquilo que é urgente, se nós estamos dando relevo em aquilo que é importante, ou se nós estamos em demasia classificando tudo como circunstâncias da vida. A vida é assim mesmo, não é? Por quê? A depender do resultado que nós tivermos dessa avaliação, e só cada um na intimidade do seu coração para fazer essas análises, é que vai ter condições de... eu já posso dizer que pelo menos uma boa parte da minha vida, ela é ocupada com coisas importantes. E aí você para si mesmo, e por que você tem essa conclusão? Porque eu tenho o meu tempo de oração com Deus, eu tenho o meu tempo de expressar afeto com a minha família, isso para mim é muito importante, né? Me nutre minha alma. Eu tenho meu momento de quietude, que também é muito significativo para mim, isso é importante. Eu tenho o momento do meu trabalho, que é da onde eu tiro o sustento. Eu tenho o momento da convivência fraterna na casa espírita, que também para mim é importante. Então, olha quanta coisa importante eu tenho, né? Eu acho importante sair da minha casa de manhã, falar bom dia para os meus vizinhos. Eu acho importante sair da minha casa, chegar no meu ambiente de trabalho e cumprimentar meus companheiros de trabalho, que convivem mais tempo comigo ali do que eu na minha casa com os meus familiares. Não é? Olha quanta coisa importante a gente tem e a gente não se dá conta. Acho importante abrir o Evangelho para mim fazer minha leitura diária, refletir um pouquinho, não é? Então tudo isso, se é importante, nós precisamos colocar num patamar de relevo e começar a analisar melhor o que de fato é urgente, se essa urgência ela é algo que mereça a nossa atenção. Por que isso é importante, irmãos? Por uma razão muito simples. Vamos pegar aqui um exemplo prático do nosso cotidiano. Nós, homens, inclusive, temos muito essa postura, né? Quando somos convidados, por exemplo, a fazer uma consulta com um cardiologista, a gente sempre adia, né? Agora não, vou esperar mais um pouco, estou bem, né? Não é o momento. Pode esperar. Então a gente trata aquela circunstância que é importante como algo circunstancial. E esse adiamento de uma coisa que é importante, ele pode se transformar em algo urgente. Por quê? Se de repente você passa mal com um problema de pressão e sente, por exemplo, um infarto, aí não dá mais para adiar. Aquilo que era importante passa a ser urgente por negligência nossa. Percebam como, em muitos momentos, nós é que provocamos a experiência da dor ali na frente. Por esse descuido, por essa desatenção nossa, de definir as coisas de uma maneira ponderada, de observar que a gente precisa ter diante da vida esse olhar de reconhecimento, de gratidão, mas que nós temos responsabilidades, que nós temos que cultivar aquilo que é importante
e não desdenhar, cultivar todos os dias. É dessa forma que nós vamos conquistando esse equilíbrio, desenvolvendo esse discernimento, para poder começar a observar a vida com aquilo que ela pode nos dar, as experiências que nós tivermos que passar, mas de uma forma mais leve, sem sofrer tanto. Nós aprendemos com o Espiritismo que depois de uma longa noite fria de dor, segue-se um momento de ventura, que para o espírito funciona como o ponto evolutivo do seu progresso, quando ele consegue viver aquela experiência com proveito. E aí nós precisamos trazer mais uma reflexão. De que forma é que nós estamos enfrentando esses nossos frios, essas nossas dores? É com a revolta que adoece ainda mais? Ou será que não? Será que já é com a resignação ativa, aquela que nos fortalece, aquela que nos faz caminhar, ainda que esteja doendo? Tudo faz diferença na hora da gente viver a experiência. Tudo faz a diferença, porque tudo trabalha para o nosso êxito, para o nosso crescimento, para que nós tenhamos a possibilidade de nos desenvolvermos em plenitude. Então, se estamos fazendo, percorrendo essa jornada com esses olhares, definindo com prudência, com bom senso, aquilo que é importante, que merece a minha atenção permanente, aquilo que é urgente precisa ser resolvido imediatamente para que não me desgaste ainda mais, não é? E aquilo que é circunstancial, que geralmente não depende das minhas decisões, das minhas escolhas. Às vezes a gente se ocupa demais do circunstancial, e esse circunstancial são desafios e frios que outro está sentindo. Mas é um frio dele, que ele vai precisar encontrar o cobertor adequado para aquele frio que está sentindo. Nós poderemos auxiliá-lo tentando incentivar, encorajá-lo a descobrir esse cobertor. Onde foi que você esqueceu? Procure, ele está aí, dentro de você. Olha quanta coisa a gente pode aprender nessas reflexões tão singelas, né? Uma coisa interessante, quando falamos lá no início da nossa conversa, usando a inspiração de Adoniran Barbosa, é importante lembrar que Adoniran Barbosa não era um teólogo. Mas na hora que cunhou essa frase, Deus dá o frio conforme o cobertor, ali naquele momento ele deu uma demonstração singela, com simplicidade, de um profundo intérprete da alma humana. Encontrando num momento de dor, uma palavra de reconforto. Olha que interessante. E quando ele faz esse resgate com esta frase, ele reverbera, ecoa uma fala de Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel e jamais permitiria que tivéssemos que ser tentados além das nossas forças. É a tradução do frio e do cobertor, não é? As experiências que vivemos na vida, elas têm a temperatura exata para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Para concluirmos então essa nossa reflexão breve na noite de hoje, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem que está naquele livro Escrínio de Luz, uma mensagem do Espírito Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que fala exatamente sobre
O título é Dor. A dor é a nossa companheira até o momento da nossa integração total com a divina lei. Recebe-nos no mundo, oculta em berços enfeitados. Espreita-nos no colo materno. Segue-nos a experiência infantil. Mais tarde, misturando seus raios à nossa mocidade e atravessando o pórtico da nossa madureza com a experiência espiritual, incorpora-se à nossa luta de todo dia. Respira conosco, infatigavelmente. Marcha ao nosso lado, passo a passo, e sem que queiramos, lê para nós a cartilha da experiência. Então, algo renovador se realiza por dentro de nós, e um dia comparece à nossa estrada para conduzir-nos à morte e à aparente separação. Mas, se aceitamos as bênçãos do seu apostolado divino, converte-se essa estranha companheira dos nossos destinos em suave benfeitora, preparando-nos para a vitória divina, uma vez que só ela é bastante forte e bastante serena para sustentar-nos até o nosso ingresso feliz no reino celestial. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde sempre em seu amor e nos conduza sempre na sua paz.